Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui sobre três fundos imobiliários que estão pagando aqui com um rendimento maior do que a Selic. Hoje a Selic está em 15%, então vamos mostrar aqui alguns fundos imobiliários que estão com um rendimento que é juntando os dividendos e juntando a valorização aí acima da Selic, acima dos 15%. E no final eu vou mostrar também um fiagro que só de dividendo yield ele está pagando aí mais de 15%, fora a valorização que esse fiagro teve nos últimos 12 meses. Então, é um fiagro que eu tenho na minha carteira, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há 1 ano e 6 meses. Tenho por objetivo, através do canal, incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Então, vamos para essa notícia aqui, que saiu aqui no noticiário do Investidor 10. Quais fundos imobiliários mais queridos pagam dividendos acima da Selic 15%, certo? Vem mostrando alguns fundos aqui, mas não é que os fundos pagam de dividendos acima de 15%. É juntando a valorização desse fundo junto os dividendos que conseguiu aqui bater esses 15%, que é a taxa Selic hoje em dia. Vamos olhar aqui um pouco esses fundos. Em primeiro lugar está o MXRF11, que está com dividendo yield de 12,17%. Porém, teve uma valorização de 4,46% nos últimos 12 meses. Com isso, consegue aqui bater a taxa Selic. O GARI 11, que está com dividendo yield nos últimos 12 meses de 11,87% e está com valorização de 9,89%. Com isso, também batendo a taxa Selic. Temos também aqui o VGHF11, com dividendo yield de 13,93% e um prejuízo de 0,26%. Ah, mas o VGHF11 não bateu a taxa Selic. Bate sim, porque é isento de imposto de renda. Quando valorizar esses 15% da taxa Selic, ainda tem que descontar 15% do imposto de renda. E com esse desconto, não vai conseguir chegar a esses 13,93% que o VGHF11 distribuiu em dividendos aí nos últimos 12 meses. Nesse noticiário também vem falando em relação a ativos que têm o dividendo yield sozinho acima de 15%. Porém, é bom saber avaliar fundo, porque numa hora dessa a gente não cai em pegadinha. Por exemplo, o que ele deu de exemplo aqui? Deu TGAR, RZAG 11, HCTR, DEVA 11 e ABT 11. São fundos que estão com problema, certo? Porque eles pagaram mais de 15% de dividendo yield, porque quando baixa o valor da sua cota, quando há um prejuízo da sua cota, faz com que o dividendo yield suba, porque pagando um dividendo fixo e caindo o valor da sua cota, o dividendo yield suba. Porém, tem vários inadimplência, vários problemas nesse fundo. Desses fundos aqui, o que eu tenho é o Vigia 11. O Vigia 11 já teve um problema com a Langiru, certo? É um fundo de risco, está na minha tabela lá dos fundos de risco, porém, ele ainda está pagando aqui 15,54%. Vamos olhar em relação a cada um desses fundos e vou mostrar aqui no final também o Vigia 11. Eu comprei o Vigia 11 a R$ 8,02. Hoje ele está na base de R$ 9,00. Vamos já dar uma olhada, certo? Então eu ainda ganho mais do que esses 15,54%, de acordo com o meu yield on cost. Olhando aqui o MXRF11, no momento o MXRF11 está com sua cotação no valor de R$ 9,45. Pagou nos últimos 12 meses 12,08%. Seu PVP está justo, então está no valor de... dá para comprar ainda, certo? Mais do que isso não dá para comprar, então está no preço justo. Liquidez diária de 10 milhões, então tem uma facilidade de compra e de venda do ativo muito fácil. E uma variação possível nos últimos 12 meses de 4,88%. Descendo aqui um pouco em relação ao MXRF11, dá para a gente ver algumas características do fundo, como a taxa de administração, que está 0,9%, uma taxa de administração interessante. Número de cotistas acima de 1 milhão, é o fundo que tem mais cotistas na bolsa. Lembrando que o MXRF11 não é um fundo high grade, é um fundo de médio risco. Valor patrimonial por cota está de R$ 9,44, está basicamente o valor patrimonial, certo? Está 9,45 centavos. Último rendimento de 10 centavos. E o valor patrimonial dele está acima de 1 bilhão, está em 4 bilhões. Então é um fundo aqui muito bom. Em relação aos seus dividendos, nos últimos 5 anos, ele distribuiu aqui aproximadamente 14,97% em dividendo. Atualmente está de 12,08%, voltando aqui a pagar mais de 1%
ao mês, certo? Nesses últimos 3 meses. Ele tem sua Datacom, que é a data que você tem que estar com ativo na carteira, no último dia do mês e paga normalmente aqui no meio do mês. Estava pagando 9 centavos, porém tem 3 meses que começou a pagar aqui 10 centavos por cota. Vamos olhar o outro fundo, que é o GARI 11. O GARI 11 é um fundo de tijolo, de laje corporativa e renda urbana. Estamos aqui com sua cotação no valor de R$ 9,01. Nos últimos 12 meses, distribuiu aqui 11,48% de dividendo yield. Seu PVP também está em 1. Liquidez diária acima de 1 milhão, está em 6 milhões. E teve uma boa valorização aqui nos últimos 12 meses de 12,20%. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que o GARI 11 tem sua taxa de administração em 0,94. Número de cotistas, 371 mil cotistas. Acima de 100 mil cotistas é interessante, certo? Valor patrimonial por cota de R$ 9,02. Então, está basicamente ali no seu valor patrimonial. Distribuindo aqui 0,083 de rendimento. Valor patrimonial total está de 1,33 bilhões. E também tem uma característica do GARI 11 que ele vai vender alguns imóveis agora, vai conseguir um belo caixa e provavelmente vai pagar aqui mais dividendo. Isso aí eu vou mostrar em outros relatórios, quando a gente estiver avaliando o relatório gerencial completo. Olhando aqui em relação aos seus dividendos, dá para ver que nos últimos 5 anos distribuiu aqui 13,88% em dividendo e atualmente está de 11,44%, distribuindo agora em média 0,93% mensal, certo? Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que a Datacom do GARI 11 também é no último dia do mês. Porém, ele paga já no início do mês, certo? Pagando aqui 0,083 centavos por cota e provavelmente esses dividendos agora vão aumentar, tá certo? Em relação ao VGHF11, o VGHF11 é um fundo imobiliário de papel igual ao MXRF11, está aqui com sua cotação no valor de R$ 7,76. Atualmente pagou 13,94% de dividendo yield nos últimos 12 meses, está com desconto aqui de 9%, certo? PVP 0,91, liquidez diária acima de 1 milhão em 2,49 milhões e tem aqui sua variação positiva nos últimos 12 meses de 1,44. Quando saiu a notícia estava no negativo, para você ver como varia aí a bolsa, agora já está no positivo. Em relação a algumas características do VGHF11, dá para a gente ver que sua taxa de administração é de 0,9, igual o MXRF11. Número de cotistas, 395 mil cotistas. Bom, valor patrimonial por cota de R$ 8,55, por isso está com aquele desconto ali de 9%. O último rendimento de 10 centavos. E valor patrimonial de 1,4 bilhões, ainda maior aqui que o GARI 11. Em relação aos seus dividendos, nos últimos 5 anos ele distribuiu aqui em média 18,37% em dividendos e atualmente está distribuindo aqui 13,94%. Dá para ver aqui que o VGHF paga mais de 1% ao mês, todos os meses, certo? Principalmente por esse valor que está a cota hoje em dia. Também tem sua Datacom no último dia do mês e paga ali no início do mês, normalmente junto com o GARI 11. E vamos olhar por último aqui esse Fiagro, que está pagando mais de 15% ao mês de dividendo yield. Olhando aqui, a cotação do Vigia está no valor de R$ 9,20. Nos últimos 12 meses pagou 15,23%. Seu PVP está de 0,95%. Ele está com 5% de desconto. Lembrando que ele está pagando muito porque ele é atrelado ao CDI. O CDI é 0,15% abaixo da taxa Selic. Então, é CDI mais uma porcentagem. Por isso, consegue pagar aqui essa porcentagem tão alta. Sua liquidez diária está de 1,4 milhões, uma liquidez diária boa. E teve uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 36,30%. Teve um crescimento muito significativo. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que o número de cotistas está em 169 mil cotistas. Interessante, certo? Valor patrimonial por cota de R$ 9,65. Quando eu comecei a investir no Vigia, ele não tinha 100 mil cotistas. Já veio que cresceu bastante. Último rendimento, 13 centavos por cota. E o valor patrimonial aqui em 834 milhões.
nos últimos 12 meses, o Vigia distribuiu aproximadamente 15,23% em dividendo e nos últimos 5 anos distribuiu aqui 21,11% em dividendo, pagando bastante dividendo, certo? Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que ele tem a Datacom no meio do mês, certo? E o pagamento ali sempre entre o dia 17 e o dia 20, pagando aqui 12 centavos, 11 centavos, 13 centavos, bem variável o pagamento do Vigia, pois ele é sempre atrelado à taxa Selic, e a taxa Selic subindo, ele sempre vai estar pagando mais. Então, pessoal, esse vídeo é mais de cunho educativo, mostrar para vocês quais são os fundos imobiliários e também esse Fiagro que está pagando mais de 15% de dividendo yield, certo? Bem interessante para a gente investir, avaliar. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, aqui é mais para informação. Quem puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.